Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre a prevenção de cegueira nos recém-nascidos prematuros e essa cegueira pode ser causada por uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Então, quando nasce um bebê prematuro, antes do tempo, a retina não está, o olho, a vascularização do olho não está completamente formada. E aí você sai daquele ambiente, na barriga da mãe, um ambiente que tem pouco oxigênio, para esse ambiente cá fora, em que a criança tem todos os seus órgãos imaturos e é ofertado oxigênio, que é necessário para que a criança sobreviva, você cria uma situação que propicia o desenvolvimento dessa doença que afeta os olhos. E que, se não for diagnosticada precocemente, se não for tratada, pode levar à cegueira. Felizmente, poucos são os recém-nascidos que vão desenvolver a forma grave, mas nós não sabemos quem é que vai desenvolver. Então, a gente tem para toda criança no nosso país que nasce abaixo de 1,5 kg e abaixo de 32 semanas de idade gestacional, nós temos que programar o exame para fazer o diagnóstico. Então, isso significa o quê? Que todas as unidades neonatais deveriam ter acesso, um oftalmologista que visite a sua unidade neonatal regularmente. E quando é que a gente precisa fazer esse exame? Esse exame precisa ser feito a partir da 4ª semana de vida ou quando o bebê completar 31 semanas de idade gestacional corrigida. Então, esse é um papel muito importante da equipe neonatal de selecionar a criança que está em risco. Óbvio, se o bebê nasceu maior que 32 semanas, nasceu com mais de 1,5 kg, mas ele tem outros fatores de risco associados, são bebês que também devem fazer o exame para detecção da retinopatia da prematuridade. E os exames subsequentes, o oftalmologista chega lá na 4ª semana de vida ou o bebê está com 31 semanas de idade gestacional corrigida, os exames subsequentes eles vão ser feitos ou semanalmente ou a cada 2 semanas a critério do oftalmologista. Nós estamos aqui conversando sobre o cuidado neonatal como um todo. E na verdade nós oftalmologistas temos um papel de diagnóstico e tratamento. Esse é o nosso papel na prevenção da cegueira infantil. Mas todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado neonatal, eles têm um papel fundamental para a prevenção da retinopatia, da ocorrência da retinopatia da prematuridade em todos os seus estágios e principalmente sobre a forma grave. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Que fatores de risco são esses? A prematuridade em si é o principal fator de risco. Então, a criança que nasce com menos de 32 semanas de idade gestacional, com menos de 1,5 kg, como eu disse, esse é o critério de exame. Esses são as crianças que estão mais propensas a desenvolver a doença. Mas existem vários outros. Você, quando cuida da criança, você cuida da criança como um todo, não é só o olhinho, Isso não é um problema do oftalmologista. Então, toda vez que você tem uma administração e um manejo do oxigênio ofertado de uma maneira muito controlada, isso está ajudando a prevenir a retinopatia da prematuridade. Quando você oferta a nutrição, uma nutrição adequada com a oferta do leite materno precocemente, isso ajuda a prevenir retinopatia da prematuridade. Controle de infecção, muito importante. Controle de dor, para que a criança não fique... qualquer manipulação, o recém-nascido, ele sente dor. E se ele ficar estressado, ele tem um aumento de consumo de oxigênio. Isso tudo influencia no surgimento das formas graves de retinopatia da prematuridade. Então, vocês estão vendo que, na verdade, todo o ambiente neonatal, tudo que nós podemos fazer de boa prática no cuidado, influencia no aparecimento dessa doença, dessa forma grave. É claro, quantas crianças vão desenvolver? São muito poucas, na verdade, a quantidade de crianças que vai desenvolver a forma grave varia muito de unidade para unidade, porque justamente esse cuidado neonatal varia muito. Mas em torno de 5 a 10%. Como eu disse, a gente não sabe quem são as crianças que vão desenvolver essa forma grave. Então nós temos que examiná-las todas.
Óbvio, na unidade neonatal que tem acesso ao profissional ou oftalmologista com seu equipamento adequado, a gente tem um equipamento que se chama oftalmoscópio indireto, a gente usa uma lente especial e nós fazemos o exame direto e fazemos o diagnóstico e vamos seguindo essa criança. Mas e se eu estou aqui na minha unidade neonatal e eu não tenho acesso ao oftalmologista? Como é que eu vou fazer para examinar todas essas crianças? Então, hoje em dia, a gente tem possibilidades de fazer uma triagem. O oftalmologista ele vai fazer o diagnóstico, né? Ele examina e faz o diagnóstico. Eu, profissional de saúde, neonatologista, enfermeiro neonatal, existem formas de você suspeitar que aquela criança ela está em maior risco de desenvolver. Então, hoje a gente tem a telemedicina, existem câmeras especiais, estão desenvolvendo até formas de fazer triagem com o celular, né, para fazer fotos do fundo de olho e detectar as formas suspeitas, né? Se você detecta tortuosidade dos vasos no fundo de olho, então você pode, profissional de saúde, mesmo não sendo oftalmologista, ter acesso a essa tecnologia, né? Através de fotos. E aquelas crianças que apresentem um exame suspeito, essas sim seriam encaminhadas para o oftalmologista, o que diminui muito a carga de trabalho, né? Se você não tem acesso ao oftalmologista toda semana, mas você reserva só as crianças mais graves, isso já facilita o seu acesso ao profissional. Existem outras formas também de detectar as crianças em risco, que são algoritmos que eles estão desenvolvendo baseados em peso de nascimento, ganho de peso, o IGF-1, a presença de IGF-1. Então, se por exemplo, se a criança demora a ganhar peso, né, de acordo com uma determinada expectativa para aquela criança, essa fórmula, que é uma fórmula que existem várias fórmulas, né? O WinROP, o CHOP-ROP, eles estão disponíveis na internet, a gente vai deixar disponíveis para vocês como é que vocês podem acessar essas fórmulas e alimentar essas fórmulas com peso de nascimento semanal. Eles indicam para você quando a criança está em risco. Então vocês veem, mesmo que vocês não tenham acesso ao profissional oftalmologista para fazer o diagnóstico de todos, vocês têm alternativas para identificar crianças em risco. Então é muito importante. Por que é importante a gente diagnosticar essas crianças com a forma grave? Porque uma vez desenvolvendo essa forma grave, nós temos tratamento. E o tratamento, a forma clássica, né, o padrão ouro para o tratamento é a aplicação de um laser na área da retina que ainda não tem vasos, para a gente cessar o estímulo do crescimento desses vasos anormais. Se eu não fizer o tratamento, o que acontece? Bom, uma vez diagnosticado, a gente tem uma janela de oportunidade para tratar. A gente tem em torno de 48 a 72 horas para estar executando esse tratamento, que pode ser feito no ambiente neonatal, com sedação e analgesia, porque é um tratamento doloroso. Então, e é um tratamento que dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, a criança, se ela for submetida à dor durante todo esse período, ela vai sofrer um estresse muito grande. Então, a gente precisa ter todas as condições de analgesia e sedação para o tratamento. E, como eu disse, muito importante, nós temos de 48 a 72 horas para estar realizando esse tratamento. E se a gente não fizer esse tratamento nesse período indicado, a nossa chance de conseguir sucesso com o tratamento reduz muito. E essa criança pode ficar, então, irremediavelmente cega. Como eu disse, se você perde essa oportunidade de tratamento, não adianta mais você encaminhar para o oftalmologista depois que a criança recebe alta. De modo geral, essa doença se desenvolve em torno da de 37ª até 40ª semana de idade gestacional corrigida, quando muitas vezes a criança ainda está na UTI. Então, se você está cuidando da criança, na verdade você não vai perceber que ela está desenvolvendo aquela doença, a não ser que você acesse o fundo de olho dela. Como eu disse, ou com exame oftalmológico, ou se você não tem acesso ao oftalmologista, mas pode ter acesso a uma forma de fotografar o fundo de olho, você identifica as formas em risco. Então, é muito, muito importante que todas as crianças tenham acesso ao exame para um tratamento oportuno, porque depois a gente não tem mais a oportunidade de ter sucesso com o tratamento.